Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça, por mais essa oportunidade que Ele nos concede nessa madrugada do dia 9 de julho de 2023, onde estamos aqui dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus, examinando criteriosamente a Palavra de Deus pelas madrugadas. Estamos na segunda carta de Pedro. Hoje entramos no capítulo número 2, onde o apóstolo Pedro ele traz aqui um longo assunto. Ele usa todo esse capítulo nesse mesmo assunto. São 22 versículos. Nós vamos procurar ler e assimilar a importância desse alerta que o apóstolo Pedro traz sobre a destruição dos falsos mestres. A igreja precisa estar despertada para os falsos profetas, os falsos mestres, porque já as Escrituras nos alertam, no final do tempo, muitos se levantariam dizendo sendo Cristo e arrastaria multidões. Então, vamos conhecer, já que a leitura é um pouco demorada, nós vamos buscar ler todos esses versículos, porque fala do mesmo tema, ao qual o apóstolo Pedro ele busca alertar a igreja a respeito dessas pessoas. Nós estamos vivendo tempos difíceis e precisamos mais do que nunca termos conhecimento da verdade, estarmos resguardados por esse conhecimento, por isso a necessidade a qual Jesus colocou, nós examinarmos criteriosamente a palavra de Deus em busca da vida eterna. Então, vamos ler aqui. O tema é a destruição dos falsos mestres. O que vai acontecer com esses falsos mestres? Diz assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraídos sobre si mesmo, repetindo a destruição. Então, o apóstolo Pedro, ele já começa o assunto dele mostrando que esses falsos mestres também surgiram no passado e também estão surgindo no presente, que tem neles a intuição, neles, de introduzir dissimuladamente heresias. O que são heresias? São ensinamentos contrários à palavra. Eles transformam a verdade em mentira e passam a enganar as pessoas, negando o soberano, negando o próprio Deus que um dia resgatou eles. Então ele está referindo a pessoas que conhecem a palavra e que, com o passar do tempo, elas passam a dissimular essa palavra verdadeira e passam a introduzir de maneira herética, de maneira errada, para enganar as pessoas. E eles têm um propósito nisso. Nós vamos aqui, através dessa leitura, conhecer
Eles negaram o soberano que os resgatou. Quer dizer, um dia eles foram resgatados por Deus, mas acabou negando, atraindo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Eles não imaginam que eles estão atraindo sobre eles mesmos a repetindo destruição. Eles serão destruídos. Muitos seguirão seus falsos ensinos. Infelizmente, muitas pessoas, por não conhecer as Escrituras, por não examinar criteriosamente as Escrituras, acabam seguindo esses falsos mestres. Como a palavra de Deus já nos orienta, que um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. É por isso que existe difamação contra o caminho da verdade. É por causa desses falsos mestres, que um dia eles estavam no caminho certo, mas abandonaram a sua fé, abandonaram de servir ao soberano para seguir as suas instinções carnais pecaminosas. Aí diz aqui, movido por sórdida ganância. O que move eles, o que move as pessoas a se tornarem falsos mestres, falsos profetas? A ganância. É a ganância. Movido por sórdida ganâncias. Tais mestres os exploraram com suas lendas e artimanhas. Eles criam lendas, eles são hábitos em artimanhas, em meios de enganação, de iludir as pessoas, de persuadir as pessoas ao caminho errado, as heresias deles. E o mundo em que nós vivemos está cheio desse tipo de pessoas. E eles estão arrastando multidões, enganando as pessoas, tirando as pessoas do caminho certo para o caminho errado. Mas nós precisamos conhecer as Escrituras, examinar criteriosamente a palavra de Deus, para nos resguardar desses falsos mestres, falsos ensinadores, doutrinadores, que, diz aqui o apóstolo Pedro, movido por sórdida ganâncias, tais mestres, eles explorarão com suas lendas e artimanha. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. A destruição deles já está em processo. Eles imaginam que não vão pagar o preço, que não vão sofrer as consequências, mas as consequências deles já estão em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com propósito de serem reservados para o juízo. Foi isso que Deus fez com a terça parte dos anjos, que seguiram o diabo, se rebelaram junto com o diabo contra Deus. Deus aprisionou esses anjos para o dia do juízo. Deus não poupou eles. Ele está trazendo aqui o exemplo de como Deus não poupou ele, Deus também não vai poupar esses falsos mestres, que, movido por sórdida ganância, eles buscam enganar as pessoas, tirando as pessoas do caminho certo para o caminho errado. E diz aqui, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio
Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Aí ele dá um segundo exemplo, que é o exemplo na época de Noé. Ele não poupou aquelas pessoas ímpias, destruiu elas com o dilúvio, mas poupou Noé, chamado de justo, ele e mais 7 pessoas, que no total deu 8 pessoas que entraram na arca e foram salvos. Ou seja, Noé não se deixou ser influenciado pela a grande maioria, porque você pode analisar 8 pessoas contra o restante do mundo, o restante dos habitantes que havia no mundo. Imagina a diferença, a pressão dessas pessoas contra Noé, chamando ele de louco, de velho, todo tipo de defamação, para procurar, por meio dessas palavras, dessas heresias, impedir que Noé continuasse o processo da arca, porque a salvação de Noé e de sua família dependia da conclusão daquela arca. E durante 120 anos, Noé perseverou firmemente na construção da arca, acreditando piamente na promessa de Deus, pois a promessa de Deus é imutável, e Noé tinha confiança e certeza que era impossível que Deus mentisse. Então nós temos que ter essa fé. As pessoas têm o costume de dizer: mas há muito tempo a gente escuta dizendo que Jesus está vindo e não vem, mas ele vem. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Diz lá em Provérbios, Salomão escreve em Provérbios: há tempo para tudo. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para todas as coisas. E Deus é dono do tempo. Deus sabe o momento certo. E quando surgir, aí não haverá mais tempo. Diz aqui: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra. Ele também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os às cinzas, destruiu com fogo, caindo do céu, tomando os exemplos dos que sucederam aos que vivem praticando o mal. Então não compensa a pessoa viver praticando o mal, porque elas terão o fim que tiveram esses exemplos aqui, que o apóstolo Pedro ele traz e relata aqui na sua carta, no segundo capítulo, na segunda carta, no segundo capítulo, falando exatamente desses falsos mestres, que a igreja de Jesus precisa se despertar a conhecer a palavra de Deus, para não ser enganada por esse tipo de pessoas que vivem uma vida levada pela sólida ganância, pelas artimanhas, para iludir as pessoas com essas falsas artimanhas, argumentos de ilusão, de engano, de falsidade, para levar as pessoas a levar a eles uma vida que eles querem viver, de prazeres e pecado nesse mundo. E as pessoas sendo enganadas, dando a elas condições de viverem essa vida. E Deus livrou o justo Ló. De Sodoma e Gomorra, Deus livrou o justo Ló. E veja o que Ló passou no meio daquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Veja aqui o que o apóstolo Pedro relata sobre a experiência que Ló viveu e sofreu ali, diante daquelas circunstâncias
de exemplo e perseguição daquelas pessoas. Olha lá. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Jó sofreu opressão, porque ele era o único justo ali. Ele e a família dele eram as únicas pessoas que não seguiam o caminho errado que o povo de Sodoma e Gomorra vivia. E então isso trazia opressão a ele. Ele era oprimido porque ele não seguia o caminho deles. Então nós não temos que ceder, nós não temos que se deixar ser influenciado por essas pessoas que vivem o caminho errado, que dão exemplo de atitudes erradas, mesmo que você seja oprimido por elas. Mas você não deve baixar sua guarda e não deixar de ser fiel a Deus, porque você está em busca da tua salvação. E o exemplo está aqui do que aconteceu com eles. Foram destruídos, foram reduzidos a cinzas. Aí é só um exemplo da pequena ira de Deus que há de vir sobre a face da terra. A ira de Deus ainda vai ser derramada sobre a face da terra. Esse aqui é apenas dois exemplos que o apóstolo Pedro traz, como no tempo de Noé e no tempo de Sodoma e Gomorra. Coisas piores ainda estão para vir, quando Deus começar a derramar as taças da ira dele sobre a face dessa terra. E não está longe, porque eu tenho certeza que assim como na época de Noé, o pecado cheirava mal as narinas de Deus, subia e cheirava mal as narinas de Deus, como diz a palavra, muito mais agora, no mundo em que nós vivemos. Porque este justo, pelo que via e ouvia, esse justo Ló, pelo que ele via e ouvia, ou seja, pelo que ele presenciava e escutava diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Ló, como justo, sentia indignado, incomodado com a vida daquelas pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra, porque ele via, ouvia, ele tanto via como ouvia, como eles viviam na prática do pecado. E isso atormentava ele, porque ele era justo. Então, o Filho de Deus, a igreja de Jesus, ela tem que se incomodar mesmo contra o pecado, contra esse mundo. Você não pode ceder, você não pode se deixar ser influenciado, ficar com medo de leis, de regras que esse mundo venha querer impor sobre a igreja, sobre os justos nessa terra. Nós estamos em busca de algo maior. Nós temos que pensarmos como Paulo pensou: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Nós não estamos buscando prazeres, vida boa, de regalia nessa terra, não. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Jesus alertou aos discípulos: muitos de vocês serão mortos, perseguidos, maltratados, presos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a salvação ou é o tesouro mais importante das nossas vidas, a qual a nossa alma, o nosso coração segue, ou então nós seremos também destruídos junto com essas pessoas. É uma escolha que nós temos que fazer, enquanto ainda há vida, enquanto ainda há esperança, enquanto estamos vivendo nessa dispensação da graça. Nós temos que fazer essa escolha. E não há escolha mais certa do que você lutar pela tua salvação. O reino de Deus é ganho à força.
Então veja bem, por esse justo, Ló, pelos que ele via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, quer dizer, você pode habitar entre esses tipos de pessoas, mas só não pode ser influenciada por elas. Só não pode ser ser levado pelo comportamento dessas pessoas. Então, não há desculpa. A pessoa dizer, mas fulano fez, eu vou fazer. Fulano está fazendo, eu vou fazer. Não. Você tem uma responsabilidade, um compromisso com Deus para a tua salvação. Quem não quer, você não pode fazer nada. Você tem que fazer por você, pela tua vida. Você tem que buscar a salvação da sua vida, da sua casa, da sua família. Sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Ele se sentia incomodado pela prática do pecado, das obras daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os inimigos para o dia do juízo. Precisamos confiar nessa palavra, que Deus, Ele sabe conservar, Ele sabe guardar, Ele sabe livrar os piedosos. Continue sendo piedoso, continue sendo justo. Ele sabe livrar os piedosos da provação. E é uma provação viver no mundo em que nós estamos vivendo, porque nós só vemos maus exemplos e só ouvimos palavras de defamação contra o reino de Deus, contra os justos, contra os servos de Deus, contra a igreja. É o que nós ouvimos. Mas Deus, Ele nos livra, Ele sabe nos livrar dessas provações e manter em castigo. Ele vai manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ele vai manter. Eles não vão ter sossego. Eles não vão ter tranquilidade. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne. Essas pessoas, principalmente essas pessoas, elas estão sendo reservadas para o dia do juízo. Porque seguem as vontades imorais da carne, ou seja, os desejos carnais, e desprezam toda a autoridade constituída, porque os servos de Deus, os ungidos de Deus, eles são a autoridade constituída de Deus também. E eles desprezam todo tipo de autoridade constituída. São atrevidos, são arrogantes. Quando você vai falar com eles, eles são atrevidos, fazem ameaças, são arrogantes, como se eles fossem, entendeu? Mais do que eles imaginam ser, e eles não são nada. Então, como nós identificarmos esses falsos mestres? Pela arrogância deles, porque eles são arrogantes, são atrevidos. Eles são atrevidos, eles desafiam você. Eles falam palavras sem medo nenhum, sem receio nenhum, contra a sua vida, contra a igreja, contra Deus, contra tudo que se diz respeito a Deus. Mas eles não sabem que eles estão sendo reservados para o dia do juízo, do castigo do dia do juízo. Tais pessoas não têm receio, nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Até os seres celestiais eles defamam, ou seja, os anjos. Até os seres celestiais eles defamam. Eles não têm receio. Mas diz aqui a palavra: todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, mesmo os anjos de Deus, que são insultados por essas pessoas, sendo
maiores em força e poder não pronunciam contra eles, contra aqueles seres, quaisquer acusações defamatórias diante do Senhor. Os anjos não tomam nenhuma atitude contra eles, porque os anjos estão deixando que Deus faça a justiça. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, são como animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, vivem só pelas suas emoções e pelos seus sentimentos, vivem só pelo instinto natural, vivem apenas por instinto natural, nascido para serem caçadas e destruídas. Vão ser caçadas e destruídas por Deus. Serão corrompidas por suas próprias corrupção. Eles acham que a corrupção deles vão salvar eles? Pelo contrário, eles serão destruídos pelas suas próprias corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça, porque causam todo tipo de injustiça para com o justo, para com o servo de Deus, para com os ungidos de Deus, para com os filhos de Deus. Inocentemente são injustiçados por esse tipo de pessoas, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos maus, às mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. Eles fazem isso até em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Mesmo durante as festas de fraternidade, eles usam as festas de fraternidade apenas como uma desculpa para eles demonstrarem as suas libertinagens, os seus pecados. Tendo os olhos cheios de adultério, só pensam em adultério, nunca param de pecar, eles nunca refreiam as suas vidas em relação ao pecado, só querem viver na prática do pecado, do erro, do engano, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Aí o apóstolo Pedro os chama eles de malditos. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto. Isso significa que eles chegaram a conhecer o caminho correto, mas abandonaram o caminho correto, seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Quantas pessoas não se apaixonam pelo salário da injustiça, devido à sua sórdida ganância? Querem viver uma vida fácil e aí se apaixonam pelo salário da injustiça. Não importa como adquirir o dinheiro, eles querem adquirir de forma injusta ou não, por causa da sua sórdida ganância. Mas em sua transgressão, em seu erro, foi repreendido por uma jumenta. No caso, aqui está falando do profeta Balaão. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Foi o que aconteceu. Deus usou uma jumenta para refrear a insensatez de Balaão. Esses homens são como fontes sem água. Por isso você não deve seguir esses falsos profetas, porque são como fontes sem água. Vivem uma vida de aparência. São como névoas ou nuvens levadas pela tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. O que está reservado?
a esses falsos mestres, a esses falsos profetas, é a absoluta escuridão das trevas. E é isso que você quer para você? Não. Então não siga esses falsos profetas. Não se oriente pelo que eles ensinam, pelas suas heresias, pelos seus comportamentos, pela sua maneira de vida, de pecado. Você tem que se desviar. É por isso, Davi, no Salmo 1, ele já começa nos orientando que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Não devemos ter comunhão com essas pessoas. E a palavra de Deus, ainda nós vamos ler, ela nos orienta aqui até mesmo a não cumprimentar essas pessoas, a não ter nenhum tipo de contato com esse tipo de pessoa. Isso está escrito na palavra e nós vamos ler aqui ainda. Esses homens são como fontes sem água, nuvens levadas por tempestade, para as quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, além de palavras arrogantes, levianas, além de ser atrevidos, arrogantes, ele usa de palavras levianas. Tomados pelas paixões sexuais da carne, só querem satisfazer a carne. Conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo, aquelas pessoas que estavam quase conseguindo permanecer no caminho da verdade, eles conseguem seduzir essas pessoas, porque essas pessoas não haviam adquirido ainda uma estrutura espiritual. Por isso, a necessidade de você examinar criteriosamente as Escrituras para se fortalecer, para ter conhecimento e para entender o propósito dessa palavra. Então, pois proclamando palavras arrogantes, leviana, tomada pelas paixões sexuais da carne, consegue seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro, prometendo-lhes total liberdade. Eles prometem liberdade que não podem, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele a quem é vencido. Se você é vencido pelo pecado, você é servo do pecado. E Jesus já nos libertou da escravidão do pecado. Nós não somos mais servos do pecado. Sendo assim, se dispôs de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento. Se dispõe a fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. São uma vez mais influenciados e vencidos por elas, mesmo tendo conhecimento, mesmo dia essas pessoas tendo conhecimento da salvação em Jesus Cristo, elas se desviaram e por essa razão elas são vencidas por essas circunstâncias, tornando-se ainda pior o seu estado, o seu último estado se tornando ainda pior do que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Então melhor seria a pessoa nunca ter conhecido a verdade, do que conhecer a verdade e virar as costas para a verdade. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se na lama, no lamaçal. Aí o apóstolo Pedro cita esse ditado, que é uma grande verdade. Você pode, por mais lavar e limpar um porco, ele vai voltar para a lama. E assim são essas pessoas, são esses falsos mestres.
esses falsos doutrinadores, ensinadores, que está cheio aí no mundo. E se a igreja, se o povo de Deus não buscar examinar criteriosamente as Escrituras, não buscar conhecimento, como diz a palavra de Deus no Antigo Testamento, Deus falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você tem que conhecer as Escrituras, você tem que conhecer a palavra de Deus, para você não ser enganado, não ser iludido por esse tipo de pessoas que são arrogantes, são atrevidas, vivem a vida somente para os prazeres da carne. Como diz aqui o apóstolo Pedro, essas pessoas elas são motivadas por uma sórdida ganância de corrupção, de viver uma vida de corrupção, de adquirir o salário da injustiça, ou seja, não importa o meio, o importante é que eles estejam se enriquecendo para que eles possam gastar com seus prazeres carnais. Então, o apóstolo Pedro, ele está aqui identificando como é o comportamento dessas pessoas, para que nós, ao observarmos, nós não damos ouvido e nem atenção, nem aos ensinamentos deles e nem ao viver deles. Mesmo que você passe pela experiência de Ló, que Ló era oprimido por viver no meio daquele povo de Sodoma e Gomorra, porque ele não só via como ouvia diariamente a conduta deles, e isso atormentava a alma dele. Mas você é luz, como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz, e a luz tem que iluminar as trevas na vida dessas pessoas, mesmo que elas venham preferir palavras de agressividade, de arrogância, de atrevimento contra a tua pessoa. Mas você não deve baixar a cabeça, você não deve se deixar ser influenciado e levado por esse tipo de pessoas ou por essas atitudes dessas pessoas de ameaça contra a sua vida. Você tem que crer no Deus que você serve, que ele, diz aqui a palavra, que ele guarda os piedosos. Deus livra os piedosos das provações, mas está aguardando para o juízo os maus. Então é uma escolha que nós temos que fazer, e que a igreja de Jesus tem que estar se despertando para o conhecimento dessa verdade. É só o que existe hoje, na maioria, nesse mundo em que nós vivemos, são os falsos mestres, os falsos ensinadores da palavra, porque eles só pensam neles, na ganância deles, nos prazeres da vida dele, que o dinheiro vai trazer a eles. E aí eles usam todo tipo de argumento, como diz o apóstolo Pedro aqui, todo tipo de artimanha. O apóstolo Pedro usa o mesmo tema, as mesmas palavras de Paulo. São artimanhas enganosas, de iludir, de persuadir, até mesmo aqueles que estão quase conseguindo a seguir ao Senhor, são alvo dessas pessoas, para desviarem elas do caminho certo. Porque aquele que se apega à palavra, aquele que conhece a palavra e se apega à palavra de Deus, verdadeiramente, ela não se deixa ser levada. Ela pensa e age como o apóstolo Paulo. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Paulo disse, não importa se eu estou com dinheiro ou sem dinheiro, se eu estou com alimento ou sem alimento, se eu estou sofrendo ou se eu não estou sofrendo, não importa a circunstância. O apóstolo Paulo disse, o que importava para ele é que nada separava ele do amor de Deus. Então, essa convicção que nós temos que ter, não importa o que acontecer, não importa o que nós viemos a presenciar, ao ouvir de defamação, de palavras agressivas, de seja quem for, nós não temos que ser e se deixar ser envolvidos ou influenciados por esse tipo de pessoas, porque elas estão reservadas ao inferno, à condenação eterna do juízo final. Elas estão sendo reservadas para o juízo final. E ele dá o exemplo aqui do que aconteceu com o povo na época de Noé e na época de Sodoma e Gomorra. São apenas dois exemplos, e coisas piores
ainda vão acontecer com esse tipo de pessoas aqui na face da terra. Basta você ler o livro de Apocalipse, que você vai ver ali quando Deus começar a derramar as taças da ira dele sobre a face dessa terra, sobre os habitantes dessa terra. Coisas que nunca aconteceu na história da Bíblia vai acontecer nesse período. Mas a igreja de Jesus não vai estar aqui presente nessa terra. Ela já terá sido arrebatada aos céus. Isso se você se tornar a igreja de Jesus. Isso se você abraçar o evangelho de todo o teu coração. É negar a si mesmo. Para servir a Jesus, tem que negar a si mesmo. Tem que negar a sua própria vontade, o seu próprio eu, os desejos carnais, pecaminosos. Você não vive mais escravo do pecado, porque Cristo já te libertou. E a partir do momento que Cristo te libertou, você não é mais escravo. Você pode até acontecer, em algum momento você até pecar, mas você não é escravo mais do pecado. O pecado não domina mais você. Você vai lá e confessa e se arrepende. E Deus o perdoa. Mas você vai procurar viver uma vida santa, justa e irrepreensível diante de Deus, procurando agradar a Deus, se reservando, se resguardando de estar em ambiente ou junto com pessoas que vão querer apenas afastar você do caminho de Deus. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê entendimento e discernimento das ações dessa pessoa. Basta você olhar o exemplo de Sansão e Dalila. Sansão era um homem ali de acordo com a vontade de Deus. Estava vivendo um propósito de Deus na vida dele. Deus orientou ele de como deveria ser a conduta dele, de como ele deveria se resguardar e se proteger, para não expor o segredo que ele tinha com Deus, da aliança que ele tinha com Deus. Mas aí o inimigo vai lá e coloca diante dele uma pessoa para destruir a vida dele, uma mulher que era do povo inimigo. Por quê? Porque Sansão estava movido pelo sentimento e pela paixão. E você não deve, de maneira nenhuma, viver pelo sentimento ou pela paixão. Porque são coisas passageiras. A paixão é passageira, se refere ao coração. O coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. É por isso que Deus nos pede o coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Porque só Deus pode controlar e transformar o nosso coração. Só Ele, só o Espírito Santo tem esse poder de nos guardar, de nos proteger. Por isso Jesus diz: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então que o nosso tesouro esteja no reino dos céus. E se tiver de pagar o preço de ser contra essas pessoas, então pagaremos, mas não vamos negar, jamais, de viver uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus, porque nós estamos dando prioridade à nossa salvação, à vida eterna em Cristo Jesus, porque já está dizendo eterna. E o apóstolo Pedro diz que Jesus, ele vai dominar por toda a eternidade, e só ele pode nos conduzir a essa eternidade, porque foi ele o único que deu a vida por nós naquela cruz do Calvário, para exatamente nos libertar da escravidão do pecado e nos transportar do reino das trevas para o reino de sua luz. E aí nós temos que seguir a Ele, mesmo que seja passando por aflições, mesmo que seja passando por esse tipo de exemplo que Ló passou, de ser afligido por essas pessoas arrogantes, por essas pessoas que têm palavras agressivas, arrogantes, como diz aqui o apóstolo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 2. Isso vem para despertar as nossas vidas. A igreja de Jesus Cristo tem que ser despertada por essa palavra. Nós não podemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós não podemos viver de acordo com do que eles pensam, do que eles vivem, do que eles agem, do que eles falam. Entendeu? Você escuta, entra no ouvido e sai no outro. Só deixa adentrar no teu coração. É como a palavra diz: examina tudo, mas retenha somente o bem. Só abraça aquilo que vem ali trazer na sua vida algo de bom, de proveitoso,
de edificação. Deus te deu sabedoria para isso. Deus te deu capacidade. Todo ser humano, ele é capacitado a discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Ele usa a tua consciência, a minha consciência, ele usa a nossa consciência para exatamente nos direcionar naquilo que é certo e nos desviar daquilo que é errado. Nós temos uma consciência, que é a nossa alma. A consciência é a alma do ser humano. E as emoções e o sentimento é o coração do ser humano. Então nós temos que separar essas duas coisas. Nós, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que mortificar a nossa carne, crucificar o nosso eu, juntamente com Cristo Jesus, na cruz do Calvário, e ressuscitar em novidade de vida. É esse a nossa vida que nós temos que viver. Esse é o nosso propósito de vida aqui nessa terra. Nós estamos em um processo de vida e nós temos que perseverar nesse processo de vida até o fim, negando tudo aquilo que é contra Deus, se afastando de tudo aquilo que é contra Deus, preservando exatamente a nossa alma, a vida eterna em Cristo Jesus, porque nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento em que nós seremos tirados dessa terra, que perderemos esse corpo, esse tabernáculo, como disse o apóstolo Pedro, que é a nossa carne. Quando nós se desfizer, sairmos desse corpo aqui, dessa carne, aí a nossa alma e o nosso espírito são eternos. O espírito volta para Deus, porque são os olhos de Deus na nossa vida. Por isso, nada passa desapercebido diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está na vida de cada ser humano, não importa quem ele seja. O Espírito de Deus na vida de cada ser humano não se contamina com o que a pessoa faz, com o que a pessoa pensa, com o que a pessoa deseja, com o que a pessoa realiza. Nada disso. O Espírito de Deus que está em nós é só para nos vigiar. São os olhos de Deus. Por isso nada passa desapercebido diante de Deus. Não adianta fazer as coisas no escuro, que o Espírito de Deus está lá na vida da pessoa. E não tem como se esconder de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Como Davi disse, se eu descer às profundezas, o Senhor está lá. Se eu for à escuridão, o Senhor me encontra lá. Se eu for ao abismo, o Senhor também me encontra lá. Então Davi sabia que ninguém poderia e ninguém pode se esconder de Deus. Agora a alma não. Embora seja eterna, ela se corrompe. A nossa alma se corrompe. Se nós não ligarmos a nossa vida em Cristo Jesus, nós vamos ser enganados e destruídos por esses falsos mestres. Porque o tema dessa palavra é exatamente isso: a destruição dos falsos mestres. Você não deve seguir aqueles que estão destinados à destruição, porque aí você vai ser destruído igual a essas pessoas. Você vai pelo mesmo caminho que elas e vai sofrer as mesmas consequências que elas irão sofrer diante do juízo que vai acontecer. E não, ninguém escapa não. A palavra de Deus, ela é imutável e é impossível que Deus minta. Então nós precisamos crer e firmar os nossos passos, como diz o salmista Davi no Salmo 40, quando ele diz que o Senhor firmou os passos dele sobre a rocha e direcionou os passos dele. Deixa Deus colocar os teus passos sobre a rocha, tirar você do lamaçal e colocar os seus pés sobre a rocha e direcionar os teus passos agora, guiar você por caminho, por vereda de justiça, por amor do nome dele. Então abrace Jesus, retorne ao caminho do Senhor enquanto há tempo, sirva a Deus enquanto há tempo, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Lute contra tudo que tenta tirar você do caminho de Deus. Lute com todas as tuas forças, porque Deus é contigo e Deus te dará a vitória. Como diz aqui a palavra de Deus que nós lemos, que o Senhor, Ele vai nos livrar dessas provações, que
que somos provados por essas pessoas que tentam nos seduzir e nos levar ao caminho errado. Deus vai nos dar o livramento e vai levar essas pessoas ao castigo eterno. Deus está preparando essas pessoas para o próprio juízo, para a própria condenação eterna, porque elas conheceram a verdade e voltaram ao passado. E ao voltar ao passado, o seu estado se tornou pior do que o primeiro. Então nós temos que estarmos examinando criteriosamente as Escrituras em busca da vida eterna, como disse Jesus lá em João 5,39. Examinai as Escrituras criteriosamente, porque nela vós encontrais a vida eterna e são elas que lhe testificam. Aí você vai ter conhecimento de Jesus, vai ter conhecimento dos ensinamentos dos apóstolos, para edificar e consolidar a sua fé em Jesus Cristo. Se for preciso morrer defendendo Jesus, morra defendendo Jesus, mas seja salvo a tua alma. Porque a eternidade, depois que entrarmos na eternidade, não tem mais como evitar a eternidade. Ou você tem uma eternidade com Deus, ou você tem uma eternidade sem Deus. Mas a eternidade, ela é certa. Não tem como mudar. Deus nos criou eterno. Deus nos criou a imagem e a semelhança dele. A única mudança que vai haver é esse tabernáculo que nós temos, que é esse corpo. Esse corpo se corrompeu. Esse corpo se tornou pecaminoso, se corrompeu com o pecado. Essa natureza humana, ela se contaminou. Então, esse corpo, ele será trocado. Quando as pessoas dizem, morrem para esse mundo, elas estão apenas a sua alma saindo do seu corpo para obter um outro corpo. Os que passarem dessa vida em Cristo Jesus, eles vão ter um corpo incorruptível, indestrutível. E aqueles que morrem sem Cristo vão descer, infelizmente, ao inferno. É o que diz a palavra. Você pode até não gostar dessa maneira de estarmos falando, mas estamos falando a verdade. Estamos alertando você para a verdade, porque é a verdade que liberta. O que tem mais valor para você? Aquilo que tem mais valor para você é aquilo que o teu coração vai seguir. Se o reino de Deus tiver mais valor para você, o teu coração vai seguir o reino de Deus. Se é o mundo, teu coração vai seguir o mundo. Se é os prazeres da carne, o teu coração vai seguir os prazeres da carne. Aquilo que tem mais valor para você é o que você vai se dedicar, o teu coração e a tua vida. Mas aí os resultados e as consequências virão. Você pode até ter o poder de escolher qual caminho que você deve andar, como você deve se comportar e viver, mas jamais você tem o poder de escolher as consequências. As consequências são de acordo com o que você pratica. Nós colhemos aquilo que plantamos. É uma das leis que governa o universo. É uma das leis que governa o universo. Lei essa constituída por Deus, que não pode ser mudada de forma nenhuma. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, Igreja do Senhor, se desperte. Se desperte, porque estamos vivendo os tempos dos falsos profetas. Estamos vivendo aí no dia a dia o exemplo dos falsos profetas. E a destruição deles é tão certa quanto o ar que você respira. Então, se desvie desses falsos profetas. Se desvie dessas pessoas que querem levar você para o caminho errado. Mesmo que isso lhe cause dor. Pode lhe causar dor até por algum momento, mas depois vai trazer alegria. É como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo. A repreensão do Senhor, ela nos traz, naquele momento, uma indignação, uma revolta. Mas depois, ela vai nos fazer entender de que era o caminho certo, de que era certo nós termos passado por aquela repreensão. E isso vai nos trazer alegria depois, e satisfação. Então, entenda a palavra, examine a palavra. Por mais pouco que você venha ler, mas leia todos os dias. Ore um pouquinho todos os dias.
pedindo ao Espírito Santo que te aconselhe, que te oriente, que te capacite, que direcione a você no caminho que você deve andar, que Ele te convença do que é necessário te convencer a respeito da palavra de Deus, que Ele abra os teus olhos espirituais para você enxergar a verdade que te liberta de todo engano e você possa identificar quem são os falsos profetas, quem não são, quem são os falsos enganadores, imbuídos de sórdida ganância, pensando só neles. Eles pensam só neles. E a prova disso é só você observar o comportamento deles. Tudo que eles fazem é só em prol deles. Eles não têm amor fraternal. Eles não se preocupam com as outras pessoas, como elas estão vivendo, se estão passando necessidade ou não. Então, esses tipos de pessoas, elas são gananciosas, egoístas, egocêntricas, só pensam em si. Então, esse tipo de pessoas, a palavra diz que são falsos enganadores. E eles sofrerão o castigo que é devido a eles, a condenação eterna. É isso que está sendo reservado para eles. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Não adianta eles querer fugir dessa realidade, porque eles passarão pela destruição, a destruição dos falsos profetas, como diz aqui o apóstolo Pedro. Então, que Deus abra os teus olhos, que a igreja esteja despertada para essa verdade e que você possa abrir os teus olhos, o teu entendimento, ser iluminado pelo Espírito Santo para você conhecer essa verdade e prosseguir nesse caminho, negando-se a si mesmo, negando a sua própria vontade, em busca da sua vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus a teu favor nessa madrugada. Que o Senhor venha te guardar, te proteger e te abençoar no nome de Jesus. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombras nem variações de mudança, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede mediante a graça em Cristo Jesus, de estarmos aqui nessa madrugada, levando, meu Deus, o conhecimento da Tua palavra à Tua igreja. Espírito Santo de Deus, ilumina o entendimento de cada um. Capacita a Tua igreja a ter o discernimento, meu Deus, do caminho que elas devem andar, a ter discernimento entre os que pregam a verdade e entre os falsos profetas, entre os falsos mestres. Guarda a Tua igreja, Pai. Guarda a Tua igreja, Espírito Santo. Guarda esta igreja de ser enganada, de ser iludida por esses tipos de falsos mestres, que são enganadores, que usam de todo tipo de artimanha enganosa, que vive na prática do erro, do pecado, e que tem a sórdida ganância. O objetivo deles é só a ganância, é só a avareza, é só o dinheiro. E que o Senhor venha guardar a Tua igreja, os que são Teus, para não serem iludidos e convencidos por esse tipo de pessoas. Que o Senhor venha guardar a Tua igreja, direcionar a Tua igreja no caminho que elas devem andar, em Cristo Jesus. Guarda, protege, nos livra de todo o mal que é nesse mundo. Nos protege, Pai, protege o Teu povo, os Teus filhos, dos homens maus e perversos que há nessa terra. Protege, Senhor, nossos filhos, nossa casa, nossa família. Protege a Tua igreja, salva a vida dessas pessoas, salva essa nação, salva esse povo, Pai. Salva esse país. Em nome de Jesus, seja repreendido todos os planos arquitetados pelo maligno, colocados na mente de homens perversos, maldosos, que se levanta contra a Tua igreja, que se levanta contra o Teu povo, contra os Teus ungidos, contra os Teus filhos. Confunde, embaraça os planos dessas pessoas, em nome de Jesus, de tal maneira que eles não consigam colocar em prática nenhum mal que eles estejam planejando contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra a igreja do Senhor na face da terra. Que o mal que eles planejarem contra nós caia sobre eles, no nome de Jesus. Faz justiça, Pai. Faz justiça aos Teus escolhidos, que têm clamado a Ti dia e noite.
Faz justiça, meu Deus, a vida dos inocentes, do sangue dos inocentes que tem sido derramado na face dessa terra, que estão clamando a Ti por justiça, como diz a Tua palavra. Então faz justiça, se levanta, Pai, do Teu trono e faz justiça aos sangues inocentes e faz justiça aos Teus servos que têm clamado a Ti, Pai. Guarda, protege a Tua igreja. Nós confiamos nas Tuas promessas, que são imutáveis, e Tu és um Deus que é impossível mentir. Então, livra a Tua igreja, livra o Teu povo, guarda o Teu povo, protege o Teu povo, meu Deus, deste mundo mau, perverso, tenebroso, onde jaz o maligno. Mas o Senhor pode nos guardar, nos evitando, meu Deus, de sermos influenciados por esses tipos de pessoas que transformam a verdade em mentira, que são gananciosas, que são corruptas, como diz aqui a Tua palavra. Eles vivem pela corrupção. Eles buscam o salário da corrupção, da injustiça. Então o Senhor nos guarde e nos proteja desse tipo de pessoas, Pai, nos dando sabedoria para nos desviarmos delas e não sermos influenciados pelos seus argumentos gananciosos. Em nome de Jesus, Pai, abençoa Israel, abençoa Jerusalém, prospera Jerusalém. Guarda, protege Israel de todos os inimigos que buscam destruí-los e buscam, meu Deus, todos os dias ataque contra eles. Mas o Senhor é o guarda de Israel. Protege a Tua nação peculiar, escolhida do Senhor, e protege o Teu povo, a igreja, a menina dos Teus olhos, como diz a Tua palavra, em Cristo Jesus, Pai. Nos guarda, nos protege, nos livra dos dados inflamados do maligno, das setas que assolam o meu dia, da mortandade que assola meu dia, dos demônios que se arrastejam meu dia em busca de suas presas. Nos guarda, nos protege, Pai, de todo encantamento demoníaco, em nome de Jesus. Seja repreendido, cancelado toda obra demoníaca, satânica, diabólica contra nossas vidas, projetada, todo o trabalho feito nas encruzilhadas, toda oferenda que foi oferecida a Satanás contra nossas vidas, cancela em nome de Jesus. Cancela, nos protege, nos esconde no esconderijo secreto do Senhor, de tal maneira que o inimigo não nos venha nos enxergar e não nos venha nos tocar, porque a Tua palavra nos promete, Jesus, que o Senhor não permitirá que o inimigo venha nos tocar. Então nos guarda, Pai. Vela sobre a Tua palavra para cumprir, porque nós confiamos na Tua palavra. Guarda cada um desses Teus filhos. Guarda, meu Deus, a cada uma dessas pessoas que vão estar a ouvir e a receber esta oração, a ouvir esta palavra e receber esta oração. Que o Senhor venha abençoá-los, edificá-los e consolidá-los na fé, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te dê um domingo abençoado, graciado, em Cristo Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Fique em paz, fique com Deus. E hoje, se você tiver a oportunidade, vai à igreja, retorne ao caminho do Senhor, enquanto há tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.